Padesp é a banca que vai fazer o concurso de Igarapé-Mirim. Está chegando a hora. Você vai passar porque você resolveu fazer parte dos nossos grupos de estudos sistemáticos. Você ainda não faz parte, mas caiu aqui agora procurando uma revisão para a prova? Então venha fazer a revisão todo dia. Tem aula todo dia aqui no na nossa plataforma 100% 25 anos. Se inscreve aí no link que está aí nos comentários. Já preenche o formulário e você vai ter acesso à nossa plataforma com todas as aulas já vistas aí para você fazer a sua revisão e mais as aulas ao vivo que vão ter até o dia da véspera da prova. Vamos lá? Vem fazer comigo aqui uma prova desta nossa Banca Fadesp, que vai fazer o concurso aí de Igarapé-Mirim. Vamos lá. Sempre vamos ler o texto, não é? Porque é aí que a gente enriquece nosso vocabulário. Vencedor do Prêmio Educador Nota 10 leva música para a sala de aula. O vencedor do Prêmio Educador Nota 10 de 2018, José Marcos Couto Júnior, fala sobre o seu projeto Caravanas, Limites da Visibilidade. Ao ouvir a letra da música As Caravanas, de Chico Buarque, o professor de História de uma escola pública do subúrbio do Rio de Janeiro a julgou perfeita para dar continuidade a um projeto de 2017 sobre a questão da inserção do negro na sociedade e a ideia de invisibilidade social. Em 2018, o trabalho teve dois objetivos: ampliar o mundo dos alunos do oitavo e nono ano, levando-os a conhecer outros territórios e culturas, e contribuir para que desenvolvessem a escrita e a autoestima antes de ingressar no ensino médio. Anota logo aí o tipo de texto. O nosso tipo de texto aqui, pessoal, é simplesmente um texto informativo, nada mais, né? Texto informativo. Se perguntassem o gênero textual, tu ia dizer que era notícia. E se perguntar a função predominante da linguagem nesse texto, tu vai dizer que é a função referencial, porque o texto é informativo. Toda vez que o texto é informativo, a função da linguagem é a função referencial. É assim que a gente vai fazendo com que essas coisas fiquem normais na nossa cabeça para a gente não se atrapalhar com isso. Beleza? Vamos lá, direto para a primeira questão. O texto critica o ensino de história das escolas do Rio de Janeiro. O professor de história fez um texto para... Não, na verdade, quem fez o texto foi o jornal, né? Mas está criticando o ensino de história, para com isso. Crítica seria se fosse um texto dissertativo. Descreve seria se fosse um texto descritivo. Narra seria se fosse um texto narrativo. Só de saber os 5 tipos de texto você resolve essa questão. Quais são os 5 tipos de texto? Pessoal, não vacila, não pensa. Narrativa é se estivesse contando uma historinha. Personagem, tempo, espaço, enredo, ápice, desfecho. Descritiva é quando se prende aos detalhes das coisas, dos lugares, das pessoas. Dissertativa é quando emite uma opinião sobre alguém ou sobre alguma coisa. Injuntiva é quando traz orientação. E informativo é o nosso texto aqui que só trouxe informação. Ele destaca o projeto com o qual o professor ganhou o prêmio Nota 10. Nada demais. Segunda questão. De acordo com o texto, a música As Caravanas, de Chico Buarque, olha aí, ó, lá que teve a inspiração, né, para continuar aquele projeto. Tá vendo? A música salvando o mundo, a cultura salvando o mundo, não é? A música As Caravanas contradisse a temática do professor? Ou auxiliou o professor a resgatar a sua autoestima? Não, a sua não. Olha, já te falei do sua. Tu pergunta, autoestima de quem? No caso aqui seria do professor, por isso que está errado. Não é a sua autoestima, é a autoestima dos alunos.
Influenciou o professor a desistir do projeto? Ou motivou o professor a continuar seu projeto de 2017? Quando o texto é informativo, se você leu 2 vezes em seguida o texto antes de ir para a primeira questão, você resolve tranquilamente, não perde tempo numa questão dessa. Beleza? Segundo o texto, o projeto aborda os novos territórios para divulgar a música de Chico Buarque? Não, não era isso. Segundo o texto, o projeto aborda a inserção do negro na sociedade e a ideia de invisibilidade social. É isso. É isso que o projeto faz, não é? A violência sofrida pelos alunos negros do Rio de Janeiro? Não, o projeto não aborda isso. É a inserção do negro na sociedade e a ideia de invisibilidade social. O projeto não aborda também o ingresso dos professores de história nas escolas. Resposta da nossa questão, tranquilamente. É a letra B. Questão 4, pessoal, traz uma questão de semântica. Semântica trata do significado, né? Tudo que tem a ver com linguagem. E antônimo e sinônimo são os dois exemplos de relação entre palavras em que você tem que realmente se preocupar com o significado da palavra. Porque sinônimos são significados semelhantes, iguais, né, parecidos, e antônimos não são significados diferentes, são significados opostos. Diferente é diferente, né? Mas oposto não, tem que ser um oposto do outro, tá bom? Qual é o oposto de ampliar? Ampliar é a mesma coisa que expandir, é a mesma coisa que acrescentar. Vixe, e agora? Qual é o antônimo? É reduzir ou é retirar? Reduzir, né, pessoal? Reduzir. Marca aí, reduzir, pronto. É questão de sinônimo, de antônimo, muito fácil, pessoal. E agora a questão 5 traz sobre sinônimo, tá vendo? Isso que é o bacana. Ó, aqui trouxe antônimo e aqui trouxe sinônimo. Sinônimo de ingressar. Entrar. É muito fácil. A linguagem empregada no texto é predominantemente. Ora, se o texto é informativo, né, pessoal? Se o texto é informativo, a linguagem predominante tem que ser denotativa. Por que denotativa? Porque é uma linguagem real, uma linguagem literal, uma linguagem própria do dicionário. Não é conotativa. Conotativa é figurado. E aqui falou denotativo, mas falou figurado, né? Então a resposta tranquilamente é a letra D. É muito fácil. Questão 7 quer saber sobre o OS. Pessoal, toda vez que o O pudesse ser trocado por ele, o OS pudesse ser trocado por eles, né? O A pudesse ser trocado por ela e o AS pudesse ser trocado por elas, eles são chamados de pronome pessoal oblíquo átono. Ó, ampliar o mundo dos alunos do 8º e 9º ano, levando-os, quer dizer, levando eles a conhecer outros territórios e outras culturas. Olha aí, levando-os, levando eles. Aí tu pergunta logo, eles quem? Eles quem? Os alunos do 8º e do 9º ano. Toda vez tu faz isso, sabe? Apareceu ele, ela, eles, elas, este, esta, estes, estas, pergunta quem? E no caso do OS, que é o eles, faz a mesma coisa, né? Levando eles a conhecer o território. Eles quem? Os alunos. Mas, ó, é muito fácil, muito fácil, muito fácil. Não quero ver você perdendo isso aí no dia da sua prova. Beleza? Vem estudar com a gente aqui na nossa plataforma. Tem aula ao vivo, todo dia. Todo dia. Tá
bom? Faz aí o cadastro, tá aqui o formulário, tá bom? Preenche aí o formulário, vem cair aqui na nossa plataforma. Vai fazer parte do nosso grupo de estudo, o WhatsApp tá bem aí, é só tu mandar um oi pra gente, beleza? O termo grifado é adjetivo. O que é adjetivo, pessoal? Adjetivo é a palavra que indica. Adjetivo é a palavra que indica característica. Adjetivo é a palavra que indica característica. Não é circunstância, pessoal. Não é circunstância. Adjetivo é a palavra que indica característica. Característica é a qualidade ou defeito. Beleza? O trabalho teve 2 objetivos. Aqui indica a quantidade, né? Então é numeral, cardinal. Fala sobre o seu projeto. O sobre, se você não sabe, anota aí. É uma preposição. Ampliar, se você não sabe, anota aí. Ampliar é verbo. Invisibilidade social. Invisibilidade é substantivo e social é a característica desse substantivo. É aqui que está o adjetivo. É muito fácil. Questão 9. Contribuir para que desenvolvessem a escrita e a autoestima. Tá, se eu vou contribuir, eu vou contribuir com algum objetivo, não é? Eu quero fazer uma contribuição, mas com que objetivo? É para que eles desenvolvam a escrita e a autoestima. Olha aí, com que objetivo, pessoal? É uma circunstância de finalidade. Objetivo é a mesma coisa que finalidade. É muito fácil. Questão 10. O vencedor do... Não, calma. O enunciado tal apresenta... Pessoal, se você não sabe, oração é a frase que tem verbo. Existe frase sem verbo, existe. Frase nominal, desde que faça sentido, é claro. Mas para ser chamado de oração, tem que ter verbo. E a quantidade de orações está diretamente ligada à quantidade de verbos importantes que tem na frase, porque não vá se iludir. Às vezes tem 2, 3 verbos, mas só tem uma oração, porque no caso é uma locução verbal. São os verbos auxiliares e o verbo principal. Então, para saber quantas orações tem, é só saber quantos verbos principais tem. O vencedor do prêmio Educador Nota 10, José Marcos Couto, fala sobre o seu projeto Caravana. Mas só tem o verbo falar, né, pessoal? Se só tem o verbo falar, quantas orações tem? Aqui realmente estava de graça, mas cuidado, hein? Às vezes tem verbo que não aparece, mas está lá, e aí vai ter mais uma oração. E às vezes tem verbo que aparece, mas é verbo auxiliar do verbo principal, e aí não conta como oração. Só saber disso. A função sintática do termo grifado. Quando na tua prova vier função sintática, pessoal, traduza termos da oração. Função sintática significa o quê? Termos da oração. Beleza? Função sintática significa termos da oração. Fechou? Então vamos lá. O que é um predicativo do sujeito? O predicativo do sujeito é a característica
Anota aí. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. É isso que é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Olha aí, ó. Ela é feliz. Ela é o sujeito. É feliz é o predicado. E feliz é a palavra que indica a característica do sujeito. Só que essa palavra que indica a característica do sujeito não está no sujeito, está no predicado. Por isso, anota lá, por isso é predicativo do sujeito. Pessoal, dá para você aprender predicativo do sujeito agora, com esse conceito. Anota aí. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Se você sabe achar o sujeito, você sabe achar o predicado, porque aquilo que não é sujeito é o predicado. E aí você percebe que se tem uma palavra lá no predicado que é característica do sujeito, essa palavra vai ser chamada de predicativo do sujeito. Não tem nada a ver aqui dizer que o outros é predicativo do sujeito. Anota aí que o outros é um adjunto adnominal. Por que o outros é um adjunto adnominal? Porque está sobrando. O que é que eu quero conhecer aqui? Outros territórios e culturas. A palavra principal é territórios e culturas. O outro está sobrando. Quando está sobrando, é adjunto adnominal. Beleza? Não é a letra A nessa resposta. Anotou o conceito de predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Predicativo do sujeito é a característica do sujeito que está no predicado. Beleza? Vamos lá. Ideia de invisibilidade social. Não tem uma pergunta para fazer bem aqui depois de ideia? Ideia de quê? Ideia de quê? E a questão disse que era um objeto indireto. Objeto indireto é complemento verbal. Quando você faz pergunta depois de uma palavra que é verbo. Mas a palavra ideia não é verbo, pessoal. Então você tem que anotar aí corretamente, tá? Invisibilidade social é complemento nominal. Por quê, professor? Porque você fez a pergunta depois da palavra ideia. Ideia não é verbo. Se fosse verbo, seria realmente um objeto indireto. Mas quando você faz uma pergunta depois de uma palavra que não é verbo, a resposta é complemento nominal. Beleza? Professor de história de uma escola pública. De história é uma simples característica desse professor. É um adjunto adnominal. Não é um professor qualquer, é um professor de história, igual o O. O O também é um adjunto adnominal. Por quê? Porque está sobrando. A palavra principal aqui é professor. Chamou em 2018 de complemento nominal, pessoal. Em 2018 dá a ideia de tempo. Adjunto, adverbial, de tempo. Quando foi que aconteceu tal coisa? Em 2018. Adjunto adverbial de tempo. É muito fácil. É muito fácil. Então é isso, tá, pessoal? Nós estamos iniciando nossas aulas, né, de termos da oração. Você pode pegar lá com a gente, né? Tem todas os termos da oração já aí para trás. Quando você entra na nossa plataforma, você tem acesso a todas as aulas gravadas anteriormente, né? Então você vai ver esse assunto quantas vezes você quiser até você aprender. Beleza? Bora para a questão 12.
Derivação sufixal, se você não sabe, derivação sufixal, pessoal, nada mais é do que você acrescentar alguma coisa depois da palavra original. Sabe, você tem a palavra original e você coloca um pedacinho de palavra que a gente vai chamar de sufixo. Por exemplo, tem o verbo vencer, aí você acrescenta o sufixo e aí você tem a derivação sufixal. Muito fácil mesmo, tá bom? Alunos, música e perfeito. Não, alunos e música são palavras originais. E o perfeito dele é derivação prefixal, tá bom? Derivação sufixal é simplesmente você colocar sufixo depois da palavra original. Questão 13. A palavra história apresenta o quê, pessoal? A palavra história apresenta quantas letras e quantos fonemas. O H na língua portuguesa nunca conta como som. O H na língua portuguesa nunca conta como som. Então, bora ver quantas letras tem na palavra história? H, I, S, T, O, R, I, A. Tem 8 letras. Mas o H nunca conta como som, então eu tenho 8 letras e 7 fonemas. Fonema você não conta, tá? Você só vê qual é a letra que não é pronunciada. O H nunca conta como som, então 8 letras, 7 fonemas. A palavra que está separada em sílabas corretamente, já não pode ser a letra A, né? Inserção. Já é a letra B, né? Ingressar, cada letra para um lado. Toda vez que tem letra igual, cada letra fica separada da outra. Ouvir. Conhecer. Não vai fazer besteira em dia de prova. Dia de prova a pessoa fica nervosa, não sei porquê, e até separar em sílaba separa errado. Presta atenção. Beleza? Ora mais um. A palavra pública é acentuada por quê? Bom, se fosse publica sem acento, era paroxítono, né? Segunda sílaba mais forte. Mas é pública. Toda vez que a terceira é a mais forte, a gente está diante de uma pró-paroxítona. Ou seja, nunca vai precisar de... não precisa você olhar para a terminação. Não é acentuada porque termina em A, por exemplo. Não, isso aí é a regra da mão, para as oxítonas e paroxítonas. No caso da pró-paroxítona, basta saber que a terceira é a mais forte e escolher o acento agudo ou circunflexo. Simples assim. Beleza, pessoal? É isso. A gente está vendo aulas de português, matemática, raciocínio lógico para todos os concursos públicos, pessoal. Para todos os concursos públicos, tá bom? Parece que o negócio congelou ali, né? Para todos os concursos públicos. Então, vem participar. Acesse aí o link e te cadastra para ter acesso à nossa plataforma 100%, 25 anos. Valeu!